Olá, eu sou Ettore e este é o seu canal de astronomia. Vou mostrar para você como obter uma imagem do Sol e da Lua e fazer o seu devido processamento. Este vídeo é um tutorial. Não basta apenas registrar uma imagem, é preciso melhorar a imagem sempre, porque assim você consegue mais detalhes. E como fazer? É o que eu vou mostrar. Primeiro, é necessário fazer a imagem. Eu vou usar o telescópio e a câmera. Você pode usar somente a câmera, se desejar. O primeiro passo é posicionar o tripé, que tem 3 pés. Se tivesse 2, seria bipé. Aqui estou usando o nível para nivelar o tripé. 3 pés, 3 medições. Veja! Após colocar, encaixar e parafusar o telescópio no tripé, você deve retirar a buscadora, pois vou observar o Sol e a buscadora deve ser retirada do tubo para não causar acidentes. Ela funciona como uma lente que converge a luz do Sol e pode causar sérias queimaduras em você ou nos objetos por perto. Pode provocar até um incêndio. Remova agora a tampa da objetiva e coloque o filtro solar. Nunca mesmo você deve olhar para o Sol sem o bendito filtro solar. Com este filtro aqui, eu posso olhar pelo telescópio, até com os olhos arregalados, se bem que não vou olhar diretamente pelo ocular. E lembre-se, filtro solar é na objetiva, nunca na ocular. Agora vamos pegar a câmera DSLR e acoplar o anel T no lugar da lente. Vou conectar o cabo para operar a câmera pelo computador e também colocar no lugar da bateria a falsa bateria para fornecer energia para a câmera diretamente pela fonte de energia. Câmera devidamente acoplada ao telescópio. Veja que não há necessidade de lentes oculares. Estou usando aqui a lente redutora focal, que serve para ampliar o campo de visão do telescópio, que é um f10. Agora, com a lente, passa a ser um f6.3, e assim eu consigo observar todo o disco solar pela câmera. Sem essa lente, o Sol não seria observado por inteiro. Estou ligando a base do telescópio. Pressiono Enter, seleciono o alinhamento Sistema Solar, ajusto a hora e a data. Quase pronto. Aqui está a câmera, o focalizador manual, que fiz com um cabo de acelerador de CG125, com extremidades impressas na impressora 3D. Esse focalizador ficou 10, pois posso focalizar o telescópio sem tremer o mesmo, como acontecia antes. Toda a vibração da mão passa para o cabo do focalizador, onde é amortecida. Para quem pensa que brasileiro é gambiarreiro, essa ideia eu tive através de um astrofotógrafo americano, que também se recusou de comprar um focalizador manual nos Estados Unidos, falando que é caro demais. Se é caro para ele, imagine para mim. A correia da câmera deixo sempre enroscada em algum lugar, para evitar uma possível queda. Vai que... O filtro solar. É importante sempre fazer um checklist antes da observação do Sol, a fim de ter certeza de que tudo está em ordem. E aqui o notebook, por onde eu farei a observação do Sol. Agora posso ligar a câmera. E agora é hora de alinhar o telescópio. Para isso vou mover a objetiva para o Sol. Primeiro eu movo o telescópio me guiando pela sombra, nunca olhando para o Sol. Ele é mau neste momento, então fique esperto com ele. Eu alinho esta sombra deste jeito. Outra técnica é observar a sombra do telescópio no chão ou na parede. Você deverá deixar a sombra no menor tamanho possível, e assim podemos saber que o telescópio está pronto para ser alinhado. Agora vou finalizar o alinhamento pelo notebook, ligando a câmera. No meu caso, estou usando uma câmera Canon, que é uma DSLR. Então, aparece esta janela no notebook. Uma dica para este tipo de câmera: quando for conectar ela no notebook usando o cabo, você deve desativar o Wi-Fi da câmera, senão ela não reconhece o computador. Você não sabe o quanto sofri até descobrir esse macete. Nessa janela eu clico em Remote Shooting e abre então o controle da câmera aqui à direita. Então clico agora em Live View Shoot. É aqui nesta janela que vai aparecer a imagem do Sol. Veja que deixei a câmera setada em vídeo, pois vou fazer um vídeo do Sol e depois transformar esse vídeo em imagem. Uma técnica muito apreciada por astrofotógrafos, pois assim podemos reunir todos os frames do vídeo aproveitando os melhores pixels de cada frame. Frames são as fotografias ou quadros que, quando estão em sequência, nos dão a sensação de movimento da imagem.
Veja nesta janelinha o histograma. Preste atenção nesta barra branca. Terei que deixar ela o mais estendida possível para posicionar corretamente o telescópio em direção ao Sol. Para posicionar corretamente o telescópio em direção ao Sol, não preciso ficar olhando para o Sol, somente para esta imagem. Veja que ela ficou um pouco mais estendida na horizontal e a imagem já está ficando vermelha, mostrando que o Sol está por perto. Continuo movendo o telescópio, deixando a imagem mais estendida. Veja como o Sol aparece na imagem, apenas observando o histograma. O meu ISO está em 6400, o que não é necessário para a observação do Sol, então vou alterar para 100. E o tempo de exposição vou alterar de 1/30 para 1/80 segundos. Aqui quer dizer que cada frame terá um tempo de exposição de 1 dividido por 80 segundos. No controle do telescópio, eu pressiono Enter para reduzir a velocidade do motor e continuo o alinhamento para ficar mais preciso. Assim que o Sol ficar bem posicionado, eu seto o controle do telescópio em Align, ou seja, pressiono a tecla Align de alinhar. Faço ajustes finais do alinhamento antes de setar em Align. Melhoro o foco. Veja que dou um zoom na imagem para ajustar o foco. Está pronto o telescópio para observação do Sol. É só começar a fazer vídeos. Posso fazer um vídeo de 30 segundos, por exemplo, ou vídeos mais longos, se o telescópio não perder a guiagem. Posso também fazer vários vídeos de 30 segundos para depois transformar esses vídeos em foto. Posso fazer também várias fotos em vez de vídeo, mas essa já é outra técnica. Aqui vou mostrar a técnica do vídeo, por ser mais rápida e é mais fácil para praticar. Tenho outro vídeo que estou preparando mostrando com o empilhamento de fotografias. Em breve eu posto o tutorial. Agora que já fiz o vídeo do Sol, vou salvar o vídeo e usar um programa que já falei dele aqui no canal. É o Pip. O Pip é um programa gratuito. O link para baixar ele está na descrição desse tutorial. É um programa para pré-processamento de imagens planetárias, imagens de planetas, Sol, Lua e até da ISS. Após o pré-processamento, você deverá empilhar usando o Registax ou o AutoStacked. Vou mostrar até o final usando o Pip e o AutoStacked. O pré-processamento consiste em edição de corte, centralização da imagem, calibração de quadros, aplicação de ruído, gama e divisão de quadros coloridos para quadros em RGB, ou seja, um quadro para R, que é o canal vermelho, outro quadro para G, que é o canal verde, e outro quadro para B, que é o azul. Para usar o Pip é fácil, rápido e gostoso. Basta arrastar sua imagem de vídeo para dentro do Pip. Estou usando o vídeo da Lua. O Sol fica para outro momento. Aqui em Frame Number mostra a quantidade de frames que o vídeo tem. Você pode reduzir se desejar. Este vídeo tem 1448 frames. Aqui é o tamanho dos frames, 1920 por 1080, que é o formato do Full HD, Full High Definition. E aqui mais embaixo os canais RGB. Veja que este vídeo apresenta 98% no canal vermelho, 82% no canal verde e 53% no canal azul. Deixarei para falar desses canais em vídeos futuros, senão o tutorial não acaba. Este é o nome do arquivo. Quantidade de frames, frames e quadros é a mesma coisa. Tamanho, que é o formato Full HD, então vamos prosseguir. Com a aba Search File selecionada, venho aqui embaixo e deixo marcado Batch Mode. Não vou falar de cada uma das opções, são muitas e muitas são padrões. Devem ser alteradas para cada caso. Em tutoriais diferentes falamos de opções diferentes e assim fica mais fácil entender. Só para não encher você de conceitos que agora seriam desnecessários. Como o vídeo é da Lua, então eu marco aqui Solar/Lunar Full Disk, que serve tanto para o Sol quanto para a Lua, quando todo o disco da imagem é visível. Se não estiver visível todo o disco, marque a opção de cima, Solar/Lunar Close-Up. Na aba Input Options, verifique se está igual a estas configurações, só para ficar igual ao meu. Assim você garante que não vai dar erro. Aqui em Input Frame Range, você pode limitar o tamanho do arquivo de vídeo que está usando. Se for um vídeo longo, por exemplo, você pode reduzir por aqui para ficar mais rápido o processamento. Ou se tiver muitos erros no final do vídeo, você pode limitar por aqui também.
Lembrando que quando você reduz o tamanho do vídeo, só estará cortando o final do vídeo. Marco esta opção e deixo em 1200 frames para reduzir de 1448 para 1200 frames. Vamos para opções de processamento, Processing Options. Deixo marcado aqui para converter minha imagem colorida em monocromática. Fiz outra sem marcar para deixar colorida. Vou mostrar os dois resultados no final desse vídeo. Aqui eu posso marcar para rejeitar frames com superexposição e ainda falar para o PIP o máximo de frames que eu quero que rejeite. Deixei 20 frames, então ele pode rejeitar até 20 frames. Você pode usar esta opção se sua imagem estiver com partes do vídeo superexpostas. O ideal é caprichar na imagem, para não deixar com superexposição. Porém, há casos que não é possível, como a passagem da ISS, por exemplo, que você só tem uma chance. Esta opção é bom você deixar marcado, pois rejeita frames sem objetos. O cropping vou deixar desmarcado. Você pode usar essa opção quando a imagem for pequena em relação ao vídeo. Muito comum quando você faz vídeos com planetas. O planeta fica pequeno na imagem e um grande espaço vazio. Então, usando o cropping, você dá um zoom na sua imagem, embora perde a qualidade do Full HD. Na aba Quality Options, vou marcar a opção padrão do PIP. Você pode fazer um processamento para cada uma dessas opções e comparar o resultado. Lembre-se, essas opções não são receitas de bolo. Você é livre para usar o PIP, porém não vale fazer marcações aleatórias sem saber o que está fazendo, senão o resultado será um desastre. Opções de animações. Não é o nosso caso, pois temos um vídeo e queremos uma única imagem no final do processo. Na aba Output Options, vou selecionar o diretório, onde eu quero que o PIP salve minhas imagens finais. Para usuários pós-MS-DOS que não sabem o que é um diretório, é o mesmo que pasta. Em Output Format, vou deixar o formato TIFF, que é a extensão para preservar a melhor qualidade da imagem, pois TIFF não perde nenhum dado da imagem original e permite uma melhor edição no Lightroom, por exemplo, onde poderei remover os ruídos indesejados na imagem. Esta é a maravilha de uma imagem processada. Você não acrescenta nada, remove o que não serve após reunir os melhores pixels da imagem. Na aba Due Processing é a finalização do PIP. Clique aqui para começar o processamento. Eu vejo aqui que está processando 1448 frames em vez de 1200, como eu mostrei. É provável que eu alterei sem perceber. Não vai afetar o resultado final, pois o vídeo está bem gravado, acho. Aguarde até que apareça a mensagem Processing Complete. O tempo é relativo, dizia Einstein. Depende do poder da sua máquina. E aqui está a pasta com os arquivos salvos. Veja que o PIP aprontou. Pegou cada um dos frames do vídeo e separou em imagens TIFF. As imagens ficaram monocromáticas, pois foi assim que eu pedi que acontecesse. E aconteceu! É demais! Você pede e ele faz. Veja que cada imagem foi salva com a porcentagem da qualidade. Isso permite você selecionar os melhores frames para sua imagem. Porém, não há necessidade de fazer isso manualmente. Vamos agora fazer outra imagem. Na aba Processing Options, vou desmarcar a opção de converter para monocromático para ter imagens coloridas. Só isso e vamos processar tudo de novo, novamente. E veja o resultado final. Eu tenho agora todos os frames ou quadros do vídeo respeitando as cores. Ainda não acabou. Vamos agora para o segundo programa, o Auto Stacked. Programa também gratuito e deixei o link para baixar na descrição deste vídeo. Primeiro passo, abro uma das pastas onde salvei as sequências de frames do vídeo da Lua no PIP. Seleciono todas as imagens pressionando Ctrl+A. Agora, com o Auto Stacked aberto, eu arrasto todas as imagens selecionadas para esta área. Do lado direito você pode ver uma das imagens, a Lua. Aqui eu posso aumentar ou diminuir o zoom. É apenas uma visualização, não altera, logicamente, a imagem. Em Image Stabilization, deixo marcado Surface. Quando for a Lua ou o Sol, veja que quando você seleciona Surface, aparece na imagem um retângulo verde. Este retângulo é importante. Deixo marcado apenas a caixa do Improved Tracking e a opção Expand, para você trabalhar com toda a imagem. Caso fosse um planeta que pegasse uma pequena área, você poderia marcar a opção Cropped
para reduzir a área e aumentar a imagem. Lembre-se que essa opção tem no PIP também, então se você fez o cropped no PIP, talvez não seja necessário fazer aqui também. Fica a seu gosto. Não vou fazer o cropped aqui, senão vai cortar a lua. Não gosto de lua cortada. Tem gente que gosta. Confere se as demais opções estão iguais à minha. Normalmente é padrão. Clique no centro do retângulo para estabilizar a imagem a partir deste ponto. A estabilização é o alinhamento e o empilhamento de todas as imagens geradas do PIP para uma única imagem. E assim, o Alt Stacked aproveita os melhores pixels de cada imagem. Em Stack Option, veja que deixei em TIFF, então vai gerar uma imagem TIFF, que é a imagem com todos os dados que registrei na captura da lua. Uma imagem TIFF é usada para você finalizar pelo Lightroom, onde você poderá melhorar ainda mais a imagem removendo camadas desnecessárias. Se você quiser finalizar a imagem pelo Alt Stacked mesmo, use a extensão PNG. Lembrando que a melhor imagem será pelo TIFF. A extensão Fit é usada quando você registra dados de astrometria na imagem, para trabalhar com ela no Astrométrica, por exemplo, o que não é este caso. Agora você vai clicar em Analyze para analisar as imagens. Com a análise realizada, temos agora um gráfico muito importante. Ele mostra a qualidade das imagens para ajudar você a selecionar os melhores frames em termos de porcentagem de qualidade. Veja que nesse ponto eu tenho 50% de qualidade boa, o que é ideal. Esse 50% de boa qualidade representa 59,4% da qualidade dos frames que tenho, ou seja, apenas 39 frames. O ideal seria mais frames, mas por algum motivo eu escolhi poucos frames do PIP. Seria bom voltar lá e reprocessar com mais frames. Não vou fazer isso agora, para poder continuar o tutorial. Desses 59% dos frames eu posso escolher todos eles ou não. Então eu vou digitar nesses pequenos retângulos a porcentagem dos frames bons que quero. Posso digitar também o número de frames que quero, ou apenas a porcentagem. Como a análise me deu 59%, vou digitar então 59%. Veja que temos 4 campos para digitar. Você pode, em uma única etapa, digitar valores diferentes nos demais campos para o Alt Stacked, processar qualidades de frames diferentes e separar para você em arquivos diferentes. E assim você ficará com 4 arquivos finais, podendo escolher qual ficou melhor. Aqui vou digitar o nome do arquivo que quero que gere. Aqui vou deixar marcado em manual para escolher manualmente os pontos de alinhamento das imagens. Lembre-se que temos aqui 39 imagens e dessas 39 imagens vamos aproveitar 59%. E assim eu posso escolher quantos pontos de alinhamento eu quero, 24, 48, 104, 200. Nas setas aqui em cima eu posso alterar esses números também. Vou deixar em 48 pontos e aqui abaixo deixo selecionado as duas opções. Clique agora neste botão e veja que o Alt Stacked adicionou os pontos de alinhamento. Clico em Stack para começar o alinhamento e empilhamento, também chamado de estaqueamento para aqueles que gostam de aportuguesar palavras estrangeiras. Aguarde o processo, porque se não aguardar, não vai processar. Advogado também processa. Pronto, é só tudo isso. Agora você pode conferir sua imagem final ou as suas imagens finais, caso optou por finalizar mais de uma imagem. Eu termino por aqui, porém, como escolhi uma imagem TIFF, ainda posso abrir a imagem no Lightroom ou no Camera Raw do Photoshop, ou ainda outro programa que você goste para refinar mais a imagem e remover as camadas indesejáveis. E assim você terá uma imagem final registrada através de um vídeo, o que é mais fácil. Ainda mais se o seu telescópio não tiver guiagem. Você pode, em vez de fazer o vídeo, registrar uma sequência de fotos e fazer apenas o alinhamento e empilhamento delas usando diretamente o Alt Stacked, sem passar pelo PIP, pois o PIP serve para extrair os frames dos vídeos. Se você não tiver um telescópio e nem uma câmera, treine com seu celular. Faça um vídeo da Lua ou faça várias fotos com o celular da Lua, mantendo a câmera do celular sempre no modo Pro e use uma base para apoiar o celular enquanto tira a foto. Não clique no celular para tirar foto a fim de não movê-lo e tremer a imagem. Use as opções que seu celular tem, como a foto por voz ou o temporizador da câmera, com todas as fotos feitas. Jogue direto do Alt Stacked.
o resultado não é o mesmo, embora melhore a imagem e serve para você treinar. Pode usar o celular para filmar a imagem pelo telescópio também. Com planetas funciona bem, pois o PIP vai estabilizar a imagem no centro do vídeo. Espero que goste do tutorial e que sirva para você evoluir nas suas astrofotografias. No próximo tutorial estarei mostrando como fazer o alinhamento e empilhamento de uma constelação utilizando o Deep Sky. São várias as ferramentas e o futuro astrofotógrafo deve aprender a utilizar todas, pois conseguimos diferentes resultados com diferentes ferramentas. Se chegou até aqui, poucos chegaram. Registre aí nos comentários que você chegou até aqui. Digite assim, eu cheguei até aqui, e assim saberei quem chegou até aqui. O comentário é importante para incentivar mais vídeos como este, que atendem a um pequeno nicho, o nicho dos amantes da astrofotografia. E obrigado por assistir até o fim. Obrigado por me fazer sentir importante. Você também é muito importante para mim. Deixe seu poderoso like. Acredite, esse like tem poder. Siga-me também nas redes sociais, onde eu posto as minhas astrofotografias. E até a próxima! Eita, vídeo longo que ficou.